Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de volta com mais o Up Altos Papos e hoje no Super Alto Papo sobre o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida para você? Os seus amigos, né? O seu rol aí de amizade, os seus relacionamentos. O que vocês já conversaram muito sobre isso? E o melhor de tudo, olha, isso aqui que a gente vai conversar é um pedido de vocês, porque a gente tá aqui e a gente sabe que é importante. Então fica ligadinho aqui com a gente, não saia daí, já começa a divulgar, compartilha com a galera, porque vai ser um super alto papo e você tem que ficar ligadinho nessa, tá certo? Então vamos com a gente! Então é isso aí. Gente, tem uma frase do Dostoiévski, né, isso, Tom? É isso aí. Acertou. Que diz assim, olha, eu vou até pegar a colinha aqui. Já que Deus não existe, tudo é permitido. Já que tudo é permitido, a vida não tem sentido. E já que a vida não tem sentido, acaba-se de se tornar impossível viver. Cara, essa frase, assim, mata praticamente tudo que a gente vai conversar aqui. Tchau! Né? Mas... Valeu, gente. Até a próxima. Mas a gente vai dar continuidade, porque eu sei que você está esperando. Então, olha só, Tom. Partindo aqui, né, dessa ideia do sentido da vida, não indo diretamente, assim, para o que a gente considera do sentido da vida, o que a Bíblia considera, a gente tem algumas teorias aí, né, sobre isso, algumas teorias filosóficas, teorias do sentido da vida e tal. Então, fala um pouquinho sobre isso com a gente. É bem interessante que essa ideia de sentido da vida é a busca eterna do ser humano, né? Desde quando ele tem conhecimento de si, ele busca essa resposta, essa informação. Né? E se tem ciência que busca essa informação, é a filosofia, a própria religião, a teologia também busca muito a compreensão desse tipo de informação. Arte também, né? A arte tenta se expressar nesse sentido, muito com base, inclusive, no contexto filosófico ou religioso. Isso acaba acontecendo mesmo. Mas é muito interessante pensar no que Dostoiévski fala, porque ele vai estabelecer, como você disse, parece que já fechou a conversa, né? Porque resumida, né? Se Deus não existe, a vida não tem sentido, e se não tem sentido, para que a gente vive? Sim. O mesmo Dostoiévski, ele vai dizer assim, no coração do homem existe um buraco do tamanho de Deus. De novo, como você falou, não vamos entrar na questão divina, não colocar Deus na história sobre isso, mas por quê? Porque a filosofia, como já disse, busca essas respostas. E existem algumas teorias mais clássicas, né, que querem estabelecer para a gente o que é o sentido da vida, como faria sentido a gente viver. A vida que se deseja viver. O Clóvis de Barros, ele tem um livro que ele fala assim, a vida que vale a pena ser vivida. É bem interessante, é legal de ver. Ele é meio doidinho, mas ele é muito especial, ele é muito legal mesmo. Quando a gente olha para as teorias, existem 4 que se destacam, algumas bem antigas e outra mais moderna. Quando a gente olha, por exemplo, para o hedonismo, uma das teorias que fala para a gente encontrar sentido da vida, o hedonismo, talvez você já ouviu falar, a molecada aí já ouviu falar, tem a ver com prazer. Então, assim, qual é o sentido da vida? Obter prazer. Em que nível? Qualquer nível. De que forma? De qualquer forma. O importante é ter prazer. Se a vida que vivemos é só essa, viva com prazer. E aí, nesse contexto, veja que nós estamos falando de uma ideia que também tem base muito forte helenista, grega e tal. Então a ideia de prazer ali é a ideia assim, viva o que você quiser viver, do jeito que você quiser viver, viva as relações que você quiser viver. E de verdade, quando a gente fala de prazer aqui, nesse contexto, o contexto é de prazer no sentido de faça o que seu desejo mandar. Do ponto de vista de vícios, do ponto de vista de sexo, do ponto de vista da vida em geral. Aquilo que te dá prazer, faça. O que não dá prazer, esquece. Seria mais ou menos,
como se fosse a busca da felicidade a todo custo? A todo custo. Podemos pensar assim? O hedonismo em si ele é traduzido como a busca de prazer a qualquer custo, a todo custo. Essa é a ideia central. Tem então, um princípio, Tom, dentro do... Não um princípio, né? Mas tem uma questão dentro da psicanálise, né? Eu falo psicanálise porque é uma coisa que está mais próxima. Que fala, assim, dentro dessa questão do hedonismo, que quando nós tentamos interromper essa busca, né, em favor do ego ou do superego, é uma falsa moralidade, né? Então, nós somos moralmente falsos. Então, a gente está querendo fazer uma representatividade, né, que não existe, na verdade, né? E que quando a gente entra nessa falsa moralidade, então a gente interrompe um processo que poderia ser muito maior, né, de grandes descobertas, e a gente acaba interrompendo esse processo aí, né? Então, essa ideia aí, ela vem dessa suposição, né, de que a busca pelo prazer, o intenso, né? Porque essa busca do hedonismo é algo intenso, né? Não é uma coisa simples. É algo intenso, complexo, né? Então, essa busca complexa, ela faz com que você tenha sentido, né? A sua existência faça sentido. Exatamente. Essa é a ideia por trás do hedonismo. Então, aqui você se entrega a qualquer coisa que quiser, já que isso é o que dá prazer e, consequentemente, o que dá sentido à vida. Isso é o que diz o hedonismo. E aí, dentro desse caso, Tom, não tem certo ou errado. De jeito nenhum. Se te faz feliz, tá valendo. Eles não se preocupam, nesse sentido, não se preocupa como você vai chegar nisso. Como vai chegar nessa satisfação, nesse prazer. Vale qualquer coisa. É o que a Ivani falou. Desde que você esteja bem. Se você tem vontade e você interrompe essa vontade, você está sendo falso consigo mesmo. Isso. Entendi. Então, porque você não pode tentar se reeducar. Porque se você falar assim, se você, Andréia, pensa assim, cara, isso aqui vai me dar prazer. Não, se mas por alguma razão, pessoa. se por alguma razão você tem algum vislumbre moral ou ético, você poderia falar assim, não vou fazer por qualquer vislumbre moral ou ético. Não precisa nem aqui, não estou falando de religião, qualquer vislumbre moral ou ético. Como você falou, eu posso fazer mal para alguém. Isso. Não interrompa, não interessa se vai machucar alguém ou se vai desrespeitar alguém. É o seu prazer que interessa. É isso aqui, é o hedonismo. Aí você encontraria, então, o tal do sentido para a vida. Você encontra sentido para a vida. Essa teoria, Caramba. ela é antiga? Antiguíssima. Mas ela é, não com esse nome, talvez, mas vivenciada hoje, né, Tom? Cara, na verdade... Porque tem muita gente que vive pensa com desse jeito. Um dos braços do hedonismo seria o que a gente ouve aí, o Carpe Diem, né? Que as pessoas tatuam, não sabe nem o que significa direito, mas tatua porque é legal, tá na moda. É na moda, né? Mas o Carpe Diem também é desse mesmo contexto helênico, é antigo, é muito, muito antigo. Isso aí é de 500, 600, 700 antes de Cristo. Então, e a galera tentando vivenciar isso hoje. Também. Então, assim... É só pra gente contextualizar, né? Pra galera que tá assistindo. Estão falando lá. Não. Mas isso também serve pra agora. É real, é de agora também. Nunca acabou. Nunca terminou. Nunca. E a gente só vai terminar quando Jesus voltar. Pois é. Outra teoria é o estoicismo. O estoicismo, os estoicos, né? Eles vão dizer que o sentido da vida está quando você encontra paz interior. E aí encontrar essa paz interior seria como que você abandonasse qualquer pensamento em relação ao mundo externo, aquilo que está fora de você, porque a parte externa é um caos, é uma bagunça, não tem resolução, não há como resolver. Você não tem poder para resolver o que está acontecendo. Você não tem controle sobre as coisas que acontecem. Nada. Então, a única coisa que você tem controle é a sua alma, o seu interior, a sua cabeça, aquilo que você... Você controla o seu eu. Você controla. Mas encontrar essa paz interior sem Deus? Para eles é sem Deus. Pra eles mano, é impossível, né? É meio que com uns mantras, né? Um isolamento. Tem isolamento. O isolamento. É Butibé, né? Até a gente estava conversando aqui, né? O mindfulness, né? Que, tudo bem, aqui não sou especialista nessa área, mas de maneira geral, o mindfulness é você deixar as suas preocupações se acalmarem e focar e deixar que o seu corpo e a sua mente te direcione para as coisas que são realmente importantes, relevantes, e não ficar naquela loucura do corporativismo ou coisa do tipo. É um termo novo ou muito usado no meio corporativo. Só que o detalhe, eu acho muito hipócrita
Porque assim, quem começa com essa história? Pô, os grandes executivos, os CEOs que já ganharam milhões, já são ricos. Aí os caras estão lá no iate dele e... Esse champanhe não tem sentido, não dá sentido na minha vida. Sabe assim? É muito cinismo. Eu vou subir no helicóptero. Esse helicóptero também não me deu sentido na vida. Sabe? A ideia é muito tosca, porque... E aqui eu posso estar sendo duro com quem entende mais do assunto, mas, pensa cruamente, pensa como uma sociedade normal. O cara é milionário, tem tudo, e aí depois que fez tudo que tinha que fazer para chegar naquele nível, ele diz, a vida não tem sentido. Aí ele vai pro Tibete, senta lá em qualquer lugar, conversa com um monte, esvaziamente, porque também não tem mais que se preocupar. Lógico, né? As minhas ações estão rendendo, eu tenho 500 caras trabalhando para eu ganhar trabalhando lá por você. Eu posso ficar aqui só de cueca na rocha e tá tudo bem. Tem um monte de gente cuidando das coisas pra mim. Quando eu descer daqui, primeiro eu vou chamar um indiano para carregar minhas malas, depois eu vou pegar meu jatinho particular, volto para cá, subo da minha cobertura e sento na cama e fico lá. Então, é muito fácil. Tudo, então. Você quer depois? Exatamente. Então, começa do zero? Alguns ainda pensam até em fazer um pouco mais disso, um pouco de caridade, mas a verdade é essa. Uma obrigação, o cara já faz parte da paz. Nível, o cara já chegou num nível tão alto e ele vê que aquilo não tem sentido. E aí ele fala, não, eu acho que o sentido da vida é parar de buscar essas coisas, vida material. Isso está muito associado a uma terceira possibilidade, que é quando a gente está focado no que a gente conhece como existencialismo. Então, o existencialismo é uma filosofia que vai dizer o seguinte, olha, trace objetivos para a sua vida, trace alguns propósitos, trace algumas coisas que você quer alcançar e trabalhe para isso. Detalhe, no existencialismo você também não se priva por questões morais ou éticas, não interessa se você tiver que burlar isso, mas trace objetivos para a sua vida e quando você os alcançar, você encontrará sentido para ela. Veja que isso tem a ver muito com o que a gente acabou de falar, que os caras buscam coisas, buscam objetivos, buscam sonhos, buscam bens materiais, mas quando alcançam, veem que aquilo lá não fez sentido nenhum. O existencialismo também traz a ideia das suas escolhas, né? Você escolher aquilo que você acha que tem sentido. É um caminho, né? E aí arcar com as consequências. Até porque, como eu disse, você não se limita nem moralmente nem eticamente. Então, se tiver consequências, arque com elas. O importante é buscar o sentido. O importante é chegar no objetivo. E por fim, uma coisa mais moderna, uma filósofa moderna agora dos Estados Unidos, a Wolff, ela traz uma ideia dos projetos de vida, né? Ou projetos que têm relevância na sua vida. Então, é interessante que ela vai falar de que existem duas possibilidades. Ou Deus existe e aí a gente tem propósito, ou Deus não existe e aí a vida também não tem sentido. É muito Dostoiévski que ela vai dizer. Mas ela, dentro dessa segunda linha, ela vai falar assim, não, então trace para você também projetos que darão prazer, darão sentido à sua vida e busque esses projetos. Trabalhe para alcançar esses projetos. Por exemplo, se esse projeto envolve um bem-estar muito particular, não tem problema. Se isso, por exemplo, eu quero conseguir escalar uma montanha. Pô, isso é muito particular. Quando você conseguir esse objetivo, você fala, pô, consegui, cheguei. Olha como isso aqui tem sentido. Só que você vai ter que descer e se lascou. Então você não achou sentido na vida. Né? Mas, enfim, é uma das ideias. Uma coisa pode ser mais geral, mais social. Então, por exemplo, agora a gente teve o Covid, né? Esses cientistas que... por amor mesmo, claro que quem ganha dinheiro com isso merece o que está fazendo, mas o cara que por amor foi lá buscar a vacina, buscar alguma coisa, porque ele queria um bem maior da sociedade. Então isso para ele é um projeto de vida, um projeto de amor e ele encontra sentido quando chegar nesse negócio. Quando ele ajuda... Só que aí quando ele chega nisso, sai uma nova variável vagabunda e ele vai, uma nova vacina. Então veja como esse negócio limitado por coisas também é limitada. De estar envolvido em alguma ação, tanto faz ser uma ação pessoal quanto coletiva. Eu tenho o objetivo de ajudar a humanidade, né? Vou fazer projetos tal para acabar com a fome no mundo. Né? Então isso também pode estar envolvido também dentro desses projetos de vida da Mas aí para fechar, para a gente poder caminhar para o que interessa aqui, é assim, quando a gente olha para essas ideias todas, e tem muito mais. Como eu disse, a filosofia está fazendo isso desde Aristóteles, né? Não tem o que fazer.
todos eles não cogitam a inserção de Deus na construção, na história. Todas essas teorias que você trouxe, nenhuma delas considera. Por mais que a Wolff traga esse paralelo, muito parecido com Dostoiévski, mas ela um questionamento. Ela traz para a história, ela traz para o outro lado o que interessa. Então, essas filosofias, nenhuma delas considera a existência de Deus. E mais, se não consideram a existência de Deus, eles consideram a vida finita. Sim. Aqui. Acabou essa vida, acabou tudo. Não tem mais nada a viver nem a acontecer. Logo, se essa vida é a única, então você busca prazer, então você busca a paz interior, então você busca coisas, então você estabelece projetos. A verdade nisso aqui, tudo que a gente está falando é que nós vivemos uma sociedade... Isso aqui é antigo, a não ser o Wolff que é mais novo. São coisas antigas, mas se a gente trouxer para a gente agora, o que a gente vai ver é isso. A gente vai ver uma sociedade, jovens como nós, pessoas como nós, cristãos, promessistas, que vão olhar para a vida e pensar assim, não, a vida para mim vai fazer sentido quando eu casar, a vida para mim vai fazer sentido quando eu obter esse diploma, a vida vai fazer sentido quando eu tiver esse dinheiro. É isso. Quando eu for amigo daquele cara, quando, sabe assim, quando quando o meu vídeo for visto pelo Neymar, sabe? A gente estabelece coisas palpáveis, materiais, limitadas como sentido da vida. E de novo, eu tô falando para crente. Sim. Então a gente não pode criticar essas assim, claro que a gente pode, mas eu tô falando assim, na prática... A gente deve criticar. Mas na prática... Mas na humildade que a gente precisa ter no coração, a gente precisa dizer assim, não, eu sou crente, mas eu vivo muito desse negócio aqui. Isso, é nesse sentido que eu tô querendo... às vezes se enquadra em algumas coisas dessas. É nesse sentido que eu tô querendo dizer, porque assim, às vezes a gente olha para essas teorias que não incluem Deus e a gente aponta o dedo, mas aí a gente, enquanto cristão... muitos dos nossos planos e sonhos, jovens, nós também, muitas das coisas que nós planejamos, a gente não coloca Deus no primeiro lugar. E aí, a gente não pergunta para Deus, né? A gente não consagra, a gente não ora perguntando para Deus se é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Uma vez que a gente precisa escolher coisas que levem, que glorifiquem o nosso Deus. E com isso a gente não está falando que não pode ter propósitos. Exatamente. Né? A gente está falando que não deve propósito, que você não deve buscar, né? Que você não deve crescer, né? Como se a história do crescer na vida, né? Você buscar os seus objetivos. A ideia não é essa, né? É que tem algo muito maior, né? A ideia é exatamente a gente entender que tudo isso sem Deus é nada. Tudo isso não tem sentido. Não tem sentido. Tudo isso sem Deus. O sentido da vida sem Deus não tem sentido. Exatamente. Né? Então a ideia está aí. E aí eu quero chamar a atenção aqui para o que a gente precisa entender sobre Deus, assim, né? A existência, o sentido. Por que eu existo, né? Por que a gente existe? Quando era menor, a gente estava fazendo essa pergunta. Por que eu nasci? Inclusive, André, quem nunca? Só pegando aqui a deixa, né? Tem muita gente que está nos assistindo que talvez esteja se questionando, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito da minha existência? Tem muito adolescência, né? A gente que... Na adolescência a gente tem muitas... A gente que é pai de adolescentes, né? Questionamentos, alguns questionamentos, né? assim, Desculpa, nesse sentido, né? Tipo... né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? Né? Então, assim, só para contribuir com o que você está falando, Ivanildo, porque tem muita gente se questionando com relação a isso. Eu estava ministrando uma mensagem sobre o Dia da Mulher, né? E falando um pouco sobre isso, que desde pequenininho nós somos questionados sobre isso, né? O que você vai ser quando você crescer? Né? O que você pretende? Questionados e pressionados. E pressionados. Então nós somos chamados desde a infância a pensar no sentido da vida. A pensar na razão pela qual nós existimos, por que nós estamos aqui, o que você pretende alcançar, quais são seus propósitos, seus objetivos, né? Mas o que acontece de negativo nisso é que a gente também não questiona a criança no sentido de que, assim, olha, o que você pretende ser quando crescer e como que Deus vai fazer parte disso? Isso é o que a Andréa falou. Né? Como Deus vai fazer parte disso? A gente incentiva a busca, a busca pelo material, né? Pela a teoria da existencialidade aí, né? Do existencialismo. Então a gente busca muito, a gente quer ter e a gente incentiva isso desde criança.
E o importante, né, o interessante daí é a gente conseguir incentivar a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças a pensar em si, né? Em si, no que pretendem realizar, mas entender que Deus, ele é o propósito maior. Né? Deus, ele é a busca pela vida está no sentido de que o propósito é Deus, né? De que tudo aqui nessa vida vai acabar. Ele falou sobre o cara lá no Tibete, né, tal e tudo mais, e aí eu lembrei daquele texto, né? Come, bebe, folga, né? Dorme, descansa aí. Saiba, porém... Tolo, hoje pedirão a tua alma. O que você vai ter para oferecer? O que você vai dizer, né? Quando chega a morte, né? Que sentido fez a vida para você? Eu acho que se a gente começar a pensar por aí, né? Até o dia que, enquanto a gente está vivendo aqui, a gente vive como se não fosse morrer, né? Como se não existisse nada além. Mas vai chegar esse dia. E quando chegar esse dia, que sentido fez? Tudo que você fez, tudo que você buscou, tudo que você viveu, né? Então, o que vai ficar, né? O que vai tudo, ficar? Né? Qual vai ser o legado? O que você deixou, né? E eu acho linda a história até de Dorcas. E a gente precisa amarrar isso. A gente precisa amarrar isso no sentido de que existe algo a mais, né? A gente falava aqui nos bastidores sobre a transcendência de tudo isso, né, Tom? Existe algo a mais, existe algo além, né? A nossa busca aqui não é pelas coisas terrenas que corroem, né? Que a ferrugem estraga, né? Que o tempo corrói, mas é pelo eterno. Eu queria trazer aqui um exemplo, sensacional. Né? Um gancho dentro disso, assim, só pra gente pensar mesmo, né? Assim, quando a gente que é pai e mães aqui, né? E você que de repente está nos assistindo, que seja pai e mãe, quando o teu filho tira uma nota boa lá na escola, você parabeniza, você, né, e você incentiva e tá super certo, você tem que fazer isso mesmo, né? Você tem que ajudar o teu filho nos estudos, no cotidiano, tem que fazer isso mesmo. Mas agora, e o estudo bíblico diário, por exemplo, né? É só uma questãozinha assim pra gente pensar, porque a André falou alguma coisa nesse sentido assim, né? Às vezes a gente dá muita importância para as coisas terrenas, finitas, né? E a gente, volta a falar, né? A Ivani já falou, vamos repetir aqui. Não é nada errado isso, gente, tá? Incentivar o estudo, né? Tá aqui o cara que tá ficando careca de tanto estudar, né? E não para de estudar, um dia atrás do outro, sempre tem coisa nova estudando. Então, assim, é isso mesmo, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, buscar essas coisas, mas a gente tem que colocar na cabeça desses jovens, desses meninos e meninas, que assim, além do estudo, ou seja, não é fora o estudo, além do estudo diário, tem que ter o estudo bíblico, tem que ter o aprofundamento, o crescimento bíblico, né? O crescimento na palavra de Deus, o crescimento com Deus, porque esse cara aqui estuda muito as coisas, né, do cotidiano, mas também estuda muito Bíblia, estuda muito a palavra de Deus. Então, ele consegue estudar muito as duas coisas. E é isso que a gente precisa trazer equilibrar nas nossas vidas. E colocar isso, equilibrar, né? Acho que talvez seja essa palavra, sabe, André? Equilibrar. Porque, volto a falar, a gente presencia muitas vezes o aplauso, o incentivo, a postagem nas redes sociais, o meu filho foi o primeiro lugar. Amém, glória a Deus. E é isso mesmo, tem que agradecer a Deus mesmo. Mas e o estudo bíblico, e o conhecimento, e o relacionamento com Deus, como é que tá? Infelizmente, às vezes eu enxergo é só para pensar também, fica né? secundário, né? Fica. Entendeu? Fica secundário. E o aplauso, o incentivo. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer dos dois lados. Isso. Quando ele alcança, quando ele tá lá na mídia, que ele se propõe a ajudar lá também, quando ele se propõe a ajudar alguma coisa lá na igreja, por mais simples que seja, né? O estudo todo dia, tá. Eu acho muito bonitinho, né? Quando vem a ler a leitura bíblica e faz aquela leitura, nem que seja diária, rapidinha, né? Eu acho muito legal isso. E às vezes não depende mais de mim. Sabe? Isso que é mais lindo, assim. Tipo, não preciso mais falar. Precisa mais, sabe? cobrar, né? Aí você vê, poxa, já tem um caminho aqui, pegou, legal. Já pegou o fio da meada, agora é por sua conta. Por mais que a gente fique em cima, né, irmão? Você já sabe, né, crianças? Ô, Tom, aquele estudo que você sempre cita, né? 98% dos entrevistados são cristãos, né? 2% são ateus, é isso? Não.
Como é que 98% das pessoas, quando se trata de sentido da vida, ela entende que Deus faz parte desse processo, né? Para a vida ter sentido, Deus precisa existir, ou Deus precisa... 98%. Algum tipo de Deus, tá? Para deixar bem claro. Claro. Como a gente já falou aqui. E 2% dizem que não tem nada a ver. Declaram então, que não existe. São ateus tranquilos e bem declarados, bem definidos, então eles vão dizer isso. Só que desses 98% que dizem que precisam de Deus para encontrar sentido na vida, elas vivem, como a gente falou aqui nessas 4 teorias, elas vivem buscando coisas, buscando prazer, buscando projetos, estabelecendo propósitos simplesmente terrenos, e isso é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu falei, a gente se inclui nesse processo, a gente tem que tomar cuidado. Por isso eu queria jogar uma coisa na mesa aqui, mas isso aqui é problema para vocês. Eu queria pensar o seguinte, ó, quando a gente olha para essas teorias, a teoria vai falar que elas estão baseadas na ideia de não existência de Deus e, consequentemente, da não existência de vida após a morte. Aqui, obviamente, vida após a morte, vocês entenderam que a gente está falando de ressurreição e novo céu e nova terra, mas nada além disso, né? Então, eles estão considerando a vida aqui e só aqui. Então, se nós somos diferentes disso, se nós acreditamos numa vida posterior, né, numa ressurreição, num novo céu e nova terra, para nós a ideia de sentido da vida muda. Sim. Porque ela deixa de ser limitada, ela passa a ser ilimitada. Então, o que eu jogo na mesa é o seguinte, mas e aí? Como que Deus entra nessa história pra gente? Como que a gente justifica, então, o sentido da vida baseado na ideia de vida ilimitada, da existência ou não de Deus? Como que vocês pensam isso aí? Isso me fez lembrar uma... Vocês antes agora. de entrar assim, né? Antes de entrar diretamente nessa resposta, Tom, isso me fez lembrar sobre uma coisa que eu estudei a respeito de Freud, né? Do que ele fala. Porque a existência, o sentido da vida está na existência de Deus, né? Deus existe, tudo existe, né? Então, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ele é a origem de tudo, né? E Freud, ele vem com um conceito diferente, né? Ele vem dizendo assim, não é bem assim. Calma. A existência de Deus depende da existência do homem. Então, eu crio Deus a partir da minha necessidade, né? E, às vezes, as nossas ações parecem demonstrar isso em relação a Deus, né? Quando a gente fala, por exemplo, do que o pessoal estava falando aqui, né? De você ensinar, de você buscar, de você ler a palavra, né? De você ter contato, relacionamento com Deus e tal. E a gente, na busca pelo ter, a gente não aplica isso em relação a Deus, né? Então, a gente acaba entrando no conceito de Freud. Então, Deus, ele existe a partir do momento que eu necessito dele. Então, se eu estou amargurada, Deus existe para mim porque eu estou amargurada. Se eu estou triste, então Deus existe para mim, para vir, para me consolar. Eu estou de luto, Deus existe, né, para vir, para consolar o meu coração. Mesmo, né? Então, na necessidade, Deus, ele existe para mim. Mas quando eu estou de boa, pronto. Então, Deus não existe. O conceito de Freud é dentro disso, né? E os demais conceitos, assim, que acabam vindo dentro dessa linha, é exatamente esse, né? Então, como é que a gente está encarando isso também? Da nossa prática de vida cristã, né? Às vezes a gente entra aí pelos conceitos filosóficos, né? Psicanalíticos, e a gente não está se dando conta de que, na verdade, a gente está comprovando uma coisa que é irreal. Sim. Né? Que não é verdadeiro aí. E aí, assim, apesar de você ter lançado aqui pra gente, né? Mas aí eu relanço. Então, assim, ó, você passa pra mim, eu repasso pra Andréia. Passa a repasse. Aqui, a seta tá apontando pra ela. Passo a repasse. Então, dentro dessa ideia, desse conceito aí de Freud, assim, como nós, cristãos, na prática, poderíamos lidar com isso, ou entender, sei lá. Vê aí, como é que se pegou aí a ideia? Nossa, gente, vocês estão muito inovadores. O negócio tá ficando pesado. Não, eu assim, só pra mas eu tô falando, eu continuo jogando pra vocês aí, pra vocês falarem pra gente aqui. Mas só pra não deixar a Ivani aqui sem a resposta, né? O meu pensamento é o seguinte, a ideia de Freud ela é interessante porque ela vai dizer o seguinte, se Deus é uma necessidade humana, Deus só existe porque o homem quer que ele exista. Logo, ele não existe de maneira verdadeira, ele não é pessoal, ele não é relacional, como a gente já sabe, mas ele é algo criado por nós. Ele é criação nossa e não nós criatura dele. Então é isso que ele vai dizer.
Só que é interessante quando você começa a pensar um pouco nisso, um exemplo que eu trago aqui, que eu aprendi recentemente, é esse, né? Tudo que a gente precisa, que o homem, a mulher precisa, os seres vivos precisam, ele encontra na natureza. Então, para trazer um exemplo bem fácil aqui, se eu e você precisamos de uma vitamina, seja ela de A a Z, né? Você pode até comprar aqueles suplementos de A a Z, então tá patrocinando a gente aí, né? Se você quer encontrar vitamina da vitamina A até o zinco, que são importantes pra gente, todas elas você encontra na natureza. Então, o que eu tô querendo dizer? Tudo que o homem precisa para ter saúde, ele encontra em algum lugar. Normalmente na própria natureza. Sim. Essas vitaminas não são criadas, elas não são sintéticas, elas existem. Elas podem até ter que ser sintetizadas. Sim, eu posso tirar da natureza, mas ela existe na natureza. Então o homem precisa, ele encontra. O que Freud está dizendo você diz que precisa de Deus, mas eu vou te dizer, ele não existe. Então, para mim aqui está a grande confusão filosófica. Por que o homem então precisaria de algo que não existe, quando que, na verdade, na natureza, no mundo natural, tudo que o homem precisa, ele encontra. Então, se o homem precisa de algo, se o homem necessita de algo, isso existe. Sim. Ele pode ainda não ter sido perceptível. Para alguns, talvez nunca ter sido raciocinado a respeito do assunto. Mas ele existe. Então, é assim que eu penso Deus. Nesse sentido da existência ou não. De maneira muito simples. Se o meu coração diz que eu preciso de algo, se existe vazio no meu coração, inclusive pela ideia dos ateus, se existe necessidade de alguma coisa superior, obviamente essa coisa, esse ser existe. Essa é a maneira mais simples de eu entender a existência de Deus. Já que eu não posso prová-lo cientificamente, num experimento, eu posso prová-lo dizendo que a minha necessidade existe. Aqui a gente pode citar Eclesiastes. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Se colocou em nosso coração a eternidade é porque ela existe. Simples assim. Se Deus é algo que também, por Freud, é algo que o homem precisa e por isso inventa, na verdade não é uma invenção, é uma existência. Talvez nunca sentida, percebida ou absorvida. Nós, graças a Deus, já fizemos isso. Mas para aqueles que não conhecem, saiba que se existe um buraco, esse buraco pode ser cuidado por Deus. É o buraco. Como diz você viu, você viu, a jogada deu certo, né? No final das contas, ele respondeu a pergunta que fez pra gente. Não, mas agora vocês vão aí, vai lá. É porque a gente precisa encontrar sentido pra nossa própria vida, né? Porque a gente brincou aqui, falou... eu, quando era pequena, ficava perguntando por que eu existo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas é porque eu acho que todo mundo passa por esse momento na vida. Não sei qual a idade, né? Tem gente que... Alguns mais cedo. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas acho que todo mundo passa por isso. Mas o interessante é que, assim, alguns... Por exemplo, vou dar um exemplo bem... quase tosco, mas é uma coisa que é bem pessoal. Alguns sonhos, sei lá, viagens, assim, que a gente tem que eu tinha na minha mente quando era mais jovem, adolescente... de profissão, de realizações, assim, coisas que eu sonhava na minha cabeça e tal. Muitas dessas coisas eu não realizei. Não consegui realizar. Ainda. Mas eu entendo, olha só onde eu vou chegar. Porque algumas das nossas vontades, elas não são as melhores para nós. Entende? Então, alguns daqueles sonhos, talvez se eu tivesse realizado alguma daquelas coisas que eu tinha na minha mente naquela época, hoje eu não estaria servindo a Deus, não estaria aqui, não estaria servindo a Deus como eu estou servindo hoje. Então, chega num momento que você tem que pensar assim, o sentido da vida é eu me dispor a Deus, eu estar disposta a minha vida ter propósito de acordo com aquilo que Ele quer para mim. Porque, na verdade, o propósito da minha vida é o que Ele quer. Quais são os propósitos dele para mim. Aí a minha vida vai fazer sentido. Quando Ele começa a realizar os propósitos dele na minha vida, usa a minha vida dentro do que Ele quer, do que Ele sonhou para mim, aí minha vida faz sentido. Então aí eu me encontrei. Digo assim, que aí eu me encontrei. Aí eu falei, não, então agora eu sei que minha vida faz sentido. Para mim mesma e para outras pessoas. Entendeu? Então, assim, eu falo um dia que eu for embora, né? Que eu partir, que eu dormir no Senhor, que eu quero, de certa forma, que as pessoas sintam falta. Sim. De um jeito bom. Porque tem gente que fala, graças a Deus. Já foi tarde, amiga. Tá fazendo hora extra na terra essa pessoa aqui. Mas, nesse sentido, você fala assim, que gostoso você poder sentir falta. Né? Sim. Ter falta. Eu sinto falta de algumas pessoas
que já se foram. Que foram relevantes. Que foram relevantes. Marcaram então, a sua vida. Exatamente. Então, a vida delas fez sentido para minha vida. Então, que a minha vida faça sentido para outras vidas. O Cortella fala sobre isso. Mas eu não sei qual é o filósofo, mas para mim... Mas o ponto de encontro aí é Deus, tanto na sua quanto na de quem fez sentido para você. Todos. Deus é essencial. É verdade. É a conexão. Total. Tom, e dentro disso daí, todas essas teorias que você trouxe para nós aqui, né? Algumas delas, né? Tem muitas outras, como você bem falou, hedonismo, né? O estoicismo, o projeto de valor. Quando a gente começa a analisá-las, a gente começa a perceber que todas elas são encontradas em Deus. Se a busca pelo prazer, né? Pela felicidade, a gente pode achar isso em Deus. Se é busca pela paz interior, a gente pode achar isso em Deus. Só encontra Deus. Aliás, essa, né? Com certeza. Aliás, né? Essa com certeza. Aliás, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não como o mundo dá. Olha aí, não como o mundo dá. Mas é isso. E assim, projetos de valor, né, da Wolff, que você citou, que é uma teoria um pouco mais recente, né? Por exemplo, uma ajuda pelo próximo, que Jesus deixou tão claro, né? Um olhar amoroso para o próximo, né? Para aquele necessitado, para aquele que está marginalizado na sociedade. Isso são projetos que a gente pode satisfazer o nosso desejo, né? A nossa busca e satisfazer em Jesus, em Deus. Sim. Então, assim, acaba que quase que todas as teorias citadas aqui, elas têm um fim, né? Não pelos teóricos que colocaram ela lá, mas assim, se a gente for trazer, Jesus completa isso tudo. Né? Deus completa tudo isso aqui. O grande ponto é isso, é que as teorias elas são interessantes, porque elas partem... Filosofia é isso, filosofia é a observação da vida, das coisas, das pessoas, e dessa observação tirar informações, conceitos, ideias. Isso é filosofia. Então, é óbvio que esses caras observam a humanidade quando escrevem, quando teorizam, e eles falam assim, pô, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. Talvez isso responda, talvez isso responda. Então, é a teoria deles. Porque para algumas pessoas a resposta isso chega fez sentido, fez exatamente. Sentido. Só que falta, como você disse, a amarração. A amarração é Deus. É por isso que toda vez que o homem caminha pelo prazer, ele vai ter prazer? Vai, lógico que vai. Mas como o prazer acaba. Mas o prazer acaba. E toda vez o prazer será insuficiente. Você quer sempre mais. É como a gente já brincou aqui, já falou, já conversamos, quando falávamos de luxúria, né? Quando no nosso programa de luxúria, programas. Né? Fica óbvio que o prazer ele é inerente ao momento. Então, recebi o prazer, foi bom, foi muito legal. Eu quero de novo. E eu quero de novo. E depois eu não quero uma, eu quero 2, ou 3, ou 10 vezes, porque isso nunca cessa. Então, ter o prazer é bom? Mas se a gente pensar nele só humanamente, ele nunca será suficiente. Sim. Obter coisas, bens materiais, alcançar projetos, será suficiente para nos dar alegria sustentável, um sentido sustentável? Também não, porque quando a gente conquistar uma coisa, a gente quer mais. Outra. E a gente quer mais, e a gente quer mais. E aí, aqui eu fecho a ideia toda assim... Ter o prazer, ou ter as coisas, ou projetos concedidos, estabelecidos, te darão paz de espírito? Sem Deus não trarão paz. Eu me lembrei agora... Essa amarração falta. Essa que é a questão. Você falando agora, me lembrei de uma entrevista do Whindersson Nunes. Ele ficou depressivo, passou por um período bem complicado de depressão. E depois, numa entrevista, ele falava assim... Cara, eu consegui tudo que eu queria. Né? Eu tenho muito dinheiro, ele tinha todas as coisas, aí chegou um ponto que e agora? E agora? O que eu faço com tipo isso? Assim, tudo que ele tem, tudo que ele é famoso, né? Milhões de seguidores, com muito dinheiro, mas aquilo ali não completou de alguma forma, ele não estava vendo não mais fez sentido. o sentido completo na vida dele, entende? E aí a gente vai voltar, né? Só Deus que faz. Não vamos ficar girando nessa Eu falaria para ele, volta para Jesus. Inclusive, Lisério, dentro da sua fala, né, tem também uma questão que está hoje inundando aí a mente das meninas, né, que é essa busca pela riqueza fácil,
né? A busca do ter fácil. E aí eu quero deixar essa chamada pelo perigo que está acontecendo, né? Porque hoje tem um tal de uns apps aí dos árabes, dos chineses, né? Coreanos, em que as meninas, elas vendem partes fotos de partes do seu corpo que elas dançam. Os packs. São pacotes de foto. Isso. E isso essa busca fácil, né? Pelo dinheiro. E infelizmente está entrando no meio cristão. Tem muitas meninas cristãs que estão entrando nessa onda, nessa ideia, né? De dinheiro fácil. Desatualizado. A gente até está trabalhando um pouco esse assunto para trazer mais para o Garotas da Promessa e tal. Porque eu acho que é importante tocar no assunto. Porque tem, já tem umas informações aí da nossa igreja também. E aí isso entra, como é que isso entra então nessa busca? E tudo que a gente falou aqui, né? Porque são as facilidades apresentadas para a nossa juventude, para a nossa adolescência, né? Que já cresce com essa mentalidade de buscar, e quando não se tem esse sentido verdadeiro da vida, né? Acha que o dinheiro ficam decepcionados. Imagina muitas vezes, e o trauma que isso vai causar para essas pessoas. É um risco muito grande. Eu deixo um alerta aqui, meninas, cuidado com esse negócio não é de Deus. Não é certo, não é certo, tá? Então se liga aí, toma cuidado com isso aí, né? É isso. E aí eu só queria fazer essa pontuação bem pontuado, aqui, né? Porque eu acho que é interessante. Eu queria trazer aqui o texto de Paulo, quando ele diz assim, né? Se dentro daquilo que o Tom já falou, né? Se a nossa busca por Cristo, ela se resume somente a essa vida, nós somos os mais miseráveis homens, né? Ou seja, se a gente quer Cristo na nossa vida para Ele nos abençoar com carro, com casa, com saúde, né? A bênção de Cristo, né? O contexto em si não é esse que ele está tratando, mas eu queria trazer essa ideia para a gente aqui, ó. Se a gente pensa em Cristo somente nessa vida, a gente é miserável, né? Porque tem muito mais coisa. A gente sabe disso. O sentido da vida não está somente nessa vida. Aliás, melhor ainda está por vir, né? Melhor ainda está por vir. E o outro texto... Fase de um jargão profético. Mas isso é verdade, gente. E o outro texto é de Salomão, né? O sábio Salomão, o bilionário Salomão, né? Quase no final da sua vida, quando ele diz assim, né? De tudo que eu vi, de tudo que eu vivi e ouvi, o resumo da vida, o sentido da vida é esse, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano, né? Eu acho que essa frase, ela mostra pra gente que ele buscou, inclusive, prazer com mulheres, né? Muitas mulheres. Umas 1000. Né? É só umas 1000, né? Uma bagatela de né? Assim, muito rico, muito inteligente, né? Um rei, e aí chega já pro seu final de vida e ele vem com essa conclusão, né? É temer a Deus, é guardar seus mandamentos, é buscar nele o sentido da vida, né? Eu acho que porque aí a gente encontra a real felicidade. Essa ideia. Acho que foi muito legal conversar com vocês a respeito disso, é muito legal mesmo. Eu acho que o que tem que ficar forte pra gente aqui, pra você que tá participando com a gente, é o seguinte, existem muitas ideias, muitas teorias, muitas coisas que você mesmo pode desenvolver na sua vida para dar a ela sentido, isso é fato. Já falamos das teorias que são interessantes, tem tudo a ver com a observação da humanidade, mas não consideram Deus como parte dela. São teorias que consideram coisas boas da humanidade, mas só limitam tudo que fazem ou tudo que deve se viver aqui, a este mundo, a esse tempo. O texto de Paulo ali, quando fala que a gente não deve pensar em Jesus somente para essa vida. Isso é verdade, mas o que a gente precisa tirar é que o entendimento da vida ou o sentido para a vida, ela é encontrado em Deus, por mais clichê que isso seja. É por isso que quando a gente olha para o texto de João, capítulo 1, logo no começo, se eu não me engano, verso 3 ou verso 4, o texto vai dizer que a vida é a luz dos homens, ou era a luz dos homens. O que isso significa? Significa que a vida é a coisa mais importante para o homem, para o ser humano. A vida, ela tem que ter sentido. Ela tem que ter razão, ela tem que ter propósito. A vida é a luz, a vida é a coisa mais importante. E aí eu quero te levar para outro texto de João, capítulo 8, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem vive por mim, quem me segue, nunca andará em trevas, porque encontrou a luz. A luz, a vida é a luz dos homens. Quem é a luz? Jesus.
Isso é clichê? Isso é tosco? Isso pode parecer muito simples? Ah, não, mas eles estão falando essas coisas. Eu sabia que eles iam falar isso. Tá, mas é isso, cara. É isso. Eu não quero te encher de filosofia, eu não quero te encher de história. Paulo, quando fala aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte: não se deixe corromper por filosofias humanas que são baseadas somente em pensamentos humanos. Tudo que nós falamos aqui pode ser clichê? Pode, mas o que estamos falando é baseado em Deus. Se é baseado em Deus, vale muito mais que qualquer outra filosofia, que a gente encontre sentido. Como a gente falou, se encontramos sentidos na vida em Deus, os nossos talentos, as nossas capacidades também são usadas por Ele. Então, busque no seu trabalho, busque nos seus talentos, ame as pessoas, apresente Deus às pessoas, viva uma vida plena. A Bíblia nos ensina a viver uma vida plena. A vida nos manda viver uma vida alegre. A Bíblia nos manda buscar felicidade. Tudo começa em Deus. A partir daí, mano, faça o que Deus te mandar fazer. Você vai encontrar sentido para a vida de maneira definitiva. Começa e termina em Deus, né? Começa e termina. Beleza? É isso aí, gente. Pois é. E aí, tá fazendo sentido para você? Porque tá fazendo sentido para nós. Né? Então, fazendo sentido de vida, olha. Sentido de vida. E para fazer mais sentido, né? Uma coisa que faz muito sentido para nós é a colaboração. Né? A gente viu aqui o Lisério falando, né, sobre a colaboração, que isso faz bem, a gente pode unir tudo que a gente ouviu aqui, né, o princípio de Deus, da palavra, da existência de Deus. Então a sua colaboração também fará muito sentido para nós. Ok? Então, nós estamos pedindo aí a sua colaboração com o Amigos da Promessa. Tem um QR Code aqui. Amigos da Missão. Amigos da Missão. Que é da Promessa. Horas, né? Que é Amigos da Promessa. Isso então, aí. Os Amigos da Missão, vai lá no site, conhece um pouco desse trabalho, tá bom? E colabora, tá? Os Amigos da Missão estão aqui exatamente para que a gente possa estar aqui ao ar, não somente nós, todos os outros programas também continuar funcionando. Então, você faz parte aí desse projeto, você faz parte desse projeto de vida que faz sentido, ok? É isso. Faz a sua colaboração, fica com Deus e a gente vai ficando por aqui. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.